que aconteceu com o centurião na crucificação de Jesus? Bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje vamos explorar uma história emocionante e transformadora que ocorreu durante a crucificação de Jesus. Vamos conhecer a jornada do centurião romano que testemunhou esse momento histórico e como isso mudou sua vida para sempre. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like de gratidão e fique conosco até o final. Era uma sexta-feira sombria em Jerusalém. A multidão se aglomerava em torno do Gólgota, o lugar da caveira, onde 3 cruzes foram erguidas. No centro, Jesus de Nazaré, o homem que proclamava ser o Filho de Deus, estava sendo crucificado. Entre os espectadores havia um centurião romano, um homem endurecido pelas batalhas e pela vida militar. Seu dever era garantir que a execução fosse realizada sem incidentes. Ele já havia testemunhado muitas mortes, mas algo nesse dia estava diferente. Já muitos morreram, mas há algo nesse homem, algo que não consigo entender. Essa era a voz pensativa dele. Enquanto Jesus sofria na cruz, o centurião observava atentamente. Ele ouviu Jesus pedir perdão para aqueles que o crucificavam, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Essas palavras ressoaram profundamente no coração do centurião. Como alguém pode perdoar seus próprios algozes? Quem é esse homem? Ao meio-dia, a escuridão cobriu toda a terra e o centurião começou a sentir um medo profundo. A terra tremeu e Jesus clamou em alta voz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E ao expirar, algo inexplicável aconteceu no coração do centurião. Verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. A declaração do centurião não foi apenas um reconhecimento da divindade de Jesus, mas também um despertar espiritual. Aquele que havia presenciado inúmeras execuções sentiu pela primeira vez a presença do sagrado e do divino. Minha vida nunca mais será a mesma. Hoje encontrei a verdade. Mas vamos detalhar como que foi essa madrugada antes da crucificação? De pé, olhando para Jerusalém enquanto o sol começa a nascer, era uma madrugada como qualquer outra em Jerusalém, o centurião romano. Um homem acostumado a obedecer ordens e a enfrentar a morte de frente. Estava pronto para mais um dia de trabalho, mas havia algo diferente no ar, uma tensão que ele não conseguia ignorar. Mais um dia, mais uma execução. Por que me sinto tão inquieto? Assim eram os seus pensamentos. Enquanto liderava a procissão até o Gólgota, o centurião observava Jesus carregando sua cruz com uma dignidade e uma força que ele nunca havia visto antes. Ele ouviu murmúrios entre a multidão, alguns em apoio a Jesus e outros condenando-o. Por que esse homem desperta tanta comoção? O que há de especial nele? Isso era o que ele pensava no interior do seu coração. No momento em que os pregos perfuraram as mãos e os pés de Jesus, o centurião sentiu um desconforto inesperado. Não era o primeiro homem que ele via crucificado, mas algo na expressão de Jesus, na sua aceitação do sofrimento, o tocou profundamente. Como ele pode suportar isso com tanta calma? Quem é esse homem que aceita sua morte com tamanha serenidade? Quando Jesus clamou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, o coração do centurião se apertou. Ele estava acostumado com gritos de dor e maldição, não com palavras de perdão. Como alguém pode perdoar seus próprios algozes? Quem tem essa capacidade de amor e misericórdia? À medida que a escuridão cobriu a terra e a terra tremeu, o centurião sentiu um medo profundo e uma certeza avassaladora. Quando Jesus clamou e entregou seu espírito, ele soube que algo monumental havia acontecido. Verdadeiramente, este era o homem, o Filho de Deus. Esse reconhecimento não foi apenas um gesto de respeito, mas uma transformação espiritual. O centurião, um homem de guerra e morte, encontrou a verdade e a vida no momento de maior sofrimento de Jesus. A decisão de acreditar em Jesus não foi fácil.
Ele sabia que isso poderia significar a perda de sua posição, de sua honra entre os romanos, mas ele não podia negar a verdade que seu coração agora conhecia. Hoje encontrei a verdade e seguirei essa verdade, não importa o custo. Com essa decisão, o centurião não apenas mudou sua vida, mas também se tornou um testemunho vivo do poder transformador de Jesus. Sua jornada de um soldado endurecido a um seguidor da fé é um lembrete de que o amor e o perdão pode tocar até os corações mais endurecidos. A história do centurião romano nos ensina sobre a força do perdão e do amor, que possamos levar essa lição para nossas vidas e permitir que o exemplo de Jesus transforme nossos corações. Agora vamos falar um pouquinho sobre como que foi o relacionamento dos soldados romanos nesse dia da crucificação. Após a última ceia, Jesus foi com seus discípulos ao jardim do Getsêmani para orar. Ali ele foi traído por Judas e preso pelos soldados romanos e pelos guardas do templo. Você é Jesus de Nazaré? E ele respondeu, eu sou. Jesus foi levado ao governador romano, Pôncio Pilatos, que após interrogá-lo e não encontrar culpa nele, ofereceu à multidão a escolha entre libertar Jesus ou Barrabás, um criminoso notório. A multidão escolheu Barrabás e clamou pela crucificação de Jesus. Estou inocente do sangue deste justo. Antes da crucificação, Jesus foi levado ao pátio da fortaleza Antônia, onde os soldados romanos o despiram e o amarraram a uma coluna. Ele foi então flagelado brutalmente com flagru, um chicote composto de várias tiras de couro, com pedaços de osso e metal nas pontas. Cada golpe rasgava a carne de Jesus, causando dores indescritíveis e perda significativa de sangue. Esse castigo cruel era destinado a enfraquecer a vítima antes da crucificação. Após a flagelação, os soldados zombaram de Jesus. Eles teceram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça, causando mais dor e sangramento. Vestiram-no com um manto púrpura, símbolo da realeza, e colocaram um caniço em sua mão direita como um cetro. Salve, Rei dos Judeus! Eles cuspiram em Jesus, bateram-lhe na cabeça com o caniço e ajoelharam-se diante dele em escarnio. Depois de toda a tortura e humilhação, Jesus foi forçado a carregar a cruz pelas ruas de Jerusalém até o Gólgota, o lugar da crucificação. A carga era pesada e, devido ao estado enfraquecido de Jesus, ele caiu várias vezes ao longo do caminho. Em certo ponto, os soldados forçaram Simão de Cirene a ajudar Jesus a carregar a cruz. Você ajude-o a carregar a cruz. Chegando ao Gólgota, os soldados deitaram Jesus sobre a cruz. Eles pregaram suas mãos e pés e madeira. Um procedimento excruciante que causava dores agudas e contínuas. A cruz foi então erguida, deixando Jesus pendurado entre dois ladrões crucificados. Ele está no seu lugar. Enquanto Jesus estava na cruz, os soldados dividiram suas roupas entre si e lançaram sortes para decidir quem ficaria com sua túnica, que era tecida sem costura de alto valor. Vamos jogar dados por isso? Após horas de agonia na cruz, Jesus clamou, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, e expirou. Nesse momento a terra tremeu e o véu do templo se rasgou ao meio. Um dos centuriões presentes, testemunhando tudo o que havia acontecido, declarou verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. A crucificação de Jesus foi um evento de dor e sofrimento inimagináveis, marcado pela crueldade e brutalidade dos soldados romanos. No entanto, essa mesma crucificação tornou-se o símbolo mais poderoso do amor e do sacrifício divino. Enquanto Jesus sofria uma dor inimaginável, ele olhou para aqueles que o crucificaram e disse, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Essas palavras tocaram profundamente o coração do centurião. E ele pensou emocionado, quem é capaz de tanto amor e misericórdia? Então esses pensamentos vinham no seu coração. O centurião ficou impressionado com a resiliência e a dignidade de Jesus.
Mesmo enquanto sofria a tortura e a humilhação, Jesus não respondia com ódio ou desespero, mas com uma calma e serenidade que pareciam sobrenaturais. Nunca vi ninguém enfrentar a morte com tanta paz. Quem é esse homem? Ao meio-dia, trevas cobriram a terra e o terremoto sacudiu Gólgota. O centurião, um soldado endurecido, sentiu esse medo profundo e o pressentimento de que algo muito maior estava acontecendo. O que está acontecendo? Será que realmente crucificamos um homem inocente? Será que ele é quem diz ser? Com um último suspiro, Jesus clamou: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ao ver Jesus entregar sua vida de maneira tão voluntária e confiante, o centurião foi tomado por uma convicção avassaladora e ele reconheceu que Jesus era o Filho de Deus. O centurião, que havia começado o dia como um executor indiferente, agora se encontrava em profunda reflexão. As palavras e ações de Jesus, sua capacidade de perdoar e sua dignidade na morte mudaram completamente sua visão do mundo. Se ele é realmente o Filho de Deus, então tudo o que eu acreditava estava errado. Preciso reconsiderar minha vida, minhas crenças, tudo. O centurião começou a compartilhar suas novas convicções com outros soldados, plantando sementes de dúvida e curiosidade nos corações deles. Vocês viram o que eu vi? Vocês ouviram suas palavras? Como podemos continuar como se nada tivesse mudado? O que você está dizendo? Que ele era realmente o Filho de Deus? Sim, e precisamos descobrir o que isso significa para nós. Movido pela experiência e pela transformação em seu coração, o centurião começou a buscar mais sobre a vida e os ensinamentos de Jesus. Ele encontrou os seguidores de Cristo e começou a aprender sobre a fé que ele pregava. Senhor, perdoa meus pecados. Ajuda-me a entender a verdade e a seguir o caminho que o seu Filho mostrou. A transformação do centurião romano é um poderoso testemunho do impacto das palavras e ações de Jesus, mesmo na hora de sua morte. Através do perdão, da dignidade e do amor de Jesus, o centurião encontrou uma nova fé e uma nova vida. A reação de Jesus, perdoando aqueles que o estavam crucificando, exemplifica o poder transformador do perdão. Mesmo nas situações mais dolorosas, injustas, escolher perdoar pode ter um impacto profundo, tanto em quem perdoa quanto em quem é perdoado. Aplicação nos dias de hoje. Em um mundo onde o rancor e a vingança são comuns, a capacidade de perdoar pode levar à cura e à reconciliação em relações pessoais, profissionais e até mesmo entre nações. Jesus demonstrou uma imensa dignidade e resiliência ao enfrentar a crucificação. Ele não respondeu com ódio ou desespero, mas com calma e serenidade, mostrando uma força interior extraordinária. Enfrentar adversidades com dignidade e resiliência pode inspirar outros e trazer uma sensação de paz e propósito, mesmo em tempos difíceis. Essa atitude é crucial para lidar com crises pessoais e coletivas. O centurião, um homem endurecido pela vida militar, foi profundamente tocado pela experiência de presenciar a crucificação de Jesus. Isso o levou a refletir sobre sua vida e suas crenças, resultando em uma transformação pessoal. Tomar tempo para refletir sobre nossas ações, crenças e valores pode levar a mudança significativa em nossas vidas. Estar aberto à transformação pessoal é essencial para o crescimento e desenvolvimento contínuo. As palavras e ações de Jesus durante a crucificação impactaram profundamente o centurião. A maneira como Jesus se comportou, mesmo em seus últimos momentos, teve um efeito duradouro. Nossas ações e palavras podem ter um impacto profundo na vida das pessoas ao nosso redor. Ser consciente de como nos comportamos e tratamos os outros pode influenciar positivamente nossas comunidades e além. A experiência do centurião o levou a buscar mais
sobre a vida e os ensinamentos de Jesus. Ele encontrou um novo caminho espiritual que deu significado e propósito à sua vida. A busca por verdade e espiritualidade continua sendo relevante. Muitas pessoas encontraram propósito e direção ao explorar e aprofundar suas crenças espirituais. Independente de sua religião ou filosofia de vida, a transformação do centurião, um romano que encontrou fé em um profeta judeu, mostra que a verdade e a espiritualidade pode transcender barreiras culturais e étnicas. Em um mundo diversificado e muitas vezes dividido, encontrar pontos comuns e respeitar as diferenças pode promover unidade e entendimento. A história do centurião nos lembra que todos são capazes de mudança e crescimento, independentemente de suas origens. A história do centurião na crucificação de Jesus não é apenas um relato histórico, mas uma fonte rica de lições que ainda ressoam nos dias de hoje, desde o poder do perdão até a busca pela verdade. Esses ensinamentos podem guiar e inspirar nossas vidas cotidianas. A história do centurião na crucificação de Jesus é uma narrativa poderosa de transformação, perdão e revelação espiritual. Este homem, um soldado romano, endurecido pela guerra e pela brutalidade de seu ofício, encontrou-se em um momento de crise e redenção no Gólgota. No início, ele era apenas mais um executor, cumprindo seu dever de supervisão da crucificação. No entanto, à medida que os eventos se desenrolavam, ele foi testemunha de algo extraordinário. Ele viu Jesus, um homem que, apesar da extrema dor e humilhação, demonstrava um amor e um perdão que transcendiam a compreensão humana. As palavras de Jesus na cruz, especialmente seu pedido de perdão para aqueles que o crucificavam, começaram a penetrar o coração do centurião. Esse perdão incondicional e a dignidade com que Jesus enfrentou sua morte plantaram sementes de dúvida e introspecção na mente do soldado. Quando a escuridão cobriu a terra e a terra tremeu, o centurião sentiu um temor reverente. Estes sinais sobrenaturais, juntamente com as últimas palavras de Jesus, culminaram em uma poderosa realização. Verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Com essa declaração, ele reconheceu a divindade de Jesus e a injustiça do que havia acontecido. A transformação do centurião não foi apenas uma mudança momentânea, mas o início de uma jornada espiritual. Ele, que havia começado o dia como um executor indiferente, terminou como um homem em busca de verdade e redenção. Sua experiência é um testemunho da capacidade, do amor e do perdão, de tocar até os corações mais endurecidos. A história do centurião nos oferece várias lições valiosas. A capacidade de perdoar, mesmo em situações extremas, pode ter um impacto profundo e transformador. Enfrentar adversidades com dignidade e resiliência pode inspirar outros e trazer paz interior. Refletir sobre nossas ações e estar aberto à mudança pode levar a um crescimento significativo. Nossas ações e palavras têm o poder de influenciar e transformar a vida daqueles ao nosso redor. Buscar verdade e espiritualidade pode dar significado e propósito à vida. A verdade e a fé pode transcender barreiras culturais e unir as pessoas. Assim, a história do centurião na crucificação de Jesus não é apenas uma história antiga, mas uma mensagem atemporal de esperança, transformação e a força do amor divino. Que possamos levar essas lições para nossas vidas diárias, permitindo que o exemplo de Jesus e a transformação do centurião nos guiem em nossas próprias jornadas. E assim, a vida do centurião romano foi transformada pela crucificação de Jesus, um testemunho poderoso de como o amor e o perdão podem tocar até os corações mais endurecidos.
Se você gostou dessa história, não se esqueça de curtir, se inscreva no nosso canal e compartilhe com seus amigos. Deixe nos comentários suas reflexões sobre esse momento impactante. Obrigado por assistir, que Deus te abençoe e até a próxima. Um forte abraço, fiquem todos com Deus.